Bom dia a todos e a todas, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre crônica, né? A gente aproveitar a nossa sequência, né, de gêneros literários, e a gente hoje vai abordar o gênero crônica, que talvez seja assim o gênero mais saboroso, o gênero mais inteligente, né? Mas que é o gênero literário que agrada a todo mundo, agrada a criança, agrada a velhos, a jovens, não importa, né? Inclusive eu sempre digo para os colegas professores que a crônica deve ser o texto mais utilizado, né, em sala de aula. Na hora que a gente for trabalhar um texto, um gênero literário, se quer instigar a leitura, trabalha-se a crônica. Na década de 80 surgiu no mercado a Ática, num brilhantismo fantástico, né? Criou uma coleção chamada Para Gostar de Ler. E essa Para Gostar de Ler era exatamente um livro apenas de crônicas, né? 4 cronistas, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino e Carlos Drummond de Andrade, compunham a pleiade que durante muito tempo, né, animou, alegrou muitas pessoas, fez com que as pessoas criassem o gosto pela leitura, com textos leves, texto cotidiano, né? Porque a crônica, antes de mais nada, é o texto leve, é o texto que fala do dia a dia, fala do cotidiano, não é aquele texto pesado, né? Não é aquele texto truncado, é aquele texto leve que aborda temáticas do dia a dia, né? A crônica pode ser narrativa, pode contar uma história, nesse caso ela vai ter começo, meio e fim, mas o fim nunca feliz nem trágico, né? No final da crônica, as pessoas continuam, as personagens da crônica, quando ela é narrativa, continuam da mesma forma que começaram, ou seja, não há transformação moral, não há transformação física nas personagens de uma crônica, porque na verdade as personagens de uma crônica são tipos, né? É o motorista, é o trocador, é o estudante, é o médico, é o brasileiro, ou seja, a personagem da crônica são meramente tipos, representam tipos, né? Então, porque a crônica é esse texto gostoso, né? Tem crônicas muito interessantes no próprio Para Gostar de Ler. Nós temos a crônica da velhinha que chega à feira e de repente ela diz é um assalto. Então, a partir daquela palavra que ela diz, né, começa o telefone sem fio, começa a espalhar um assalto ali, aí começa a criar histórias, quem era que estava perpetrando o assalto, se tinha tiros, se não tinha, se tinha vítima, com a joalheria, foi isso, foi aquilo, e a crônica termina com a velhinha dizendo, é um assalto, chuchu por esse preço é um assalto, né? Então as crônicas sempre levam, ou seja, trata de elementos cotidianos. O cronista, ele é uma espécie de fotógrafo com a palavra, né? Tem um texto também de Fernando Sabino, se não me falha a memória, né, que chama A Última Crônica. Então ele enquanto cronista, ele busca um flagrante e ele diz que senta-se ao balcão, isso o narrador da crônica, né, senta-se ao balcão de um localzinho simples, né, uma lanchonetezinha simples, pede um café. Naquele momento, uma família, né? A família de negros, né? Um pai negro, uma mãe negra, uma criancinha negra também, né? Então, ele já foca aí, né, a questão do preconceito, né? Da desigualdade. Aí eles sentam lá e o pai chama o garçom, cochicha alguma coisa no ouvido dele, o garçom sai e volta então com um pedaço de bolo no qual é espetado uma vela. E aí eles pedem uma Coca-Cola também, cantam parabéns ali baixinho, bem discreto, né? E a negrinha pega, a meninazinha pega o bolo e come sofregamente, né? E o pai olha para ele, dá de cara com ele, baixa a cabeça, mas em seguida levanta a cabeça, fita-o nos olhos e dá um sorriso. E ele diz, assim eu queria minha última crônica, tão serena, tão bonita, tão bela como aquele sorriso, né? Então o cronista é esse fotógrafo social, né? O fotógrafo, no caso, com as palavras. E a crônica pode ser também dissertativa, né? Mesmo sendo dissertativa, a crônica, ao final, ela traz um certo alento. Lourenço de Aféria
talvez um dos maiores cronistas reflexivos, né? Que leva sempre, na sua crônica, sempre o cotidiano do estado, da cidade de São Paulo, com sua violência, com sua conturbação. E temos outros, temos Stanislau Ponte Preta, que talvez seja o cronista, né? Assim, o Stanislau Ponte Preta é pseudônimo de Sérgio Porto, e tem uma crônica dele saborosíssima, chamada Vamos Acabar com Essa Folga. Nessa crônica, o narrador começa assim: o negócio aconteceu num bar, havia um monte de gente nesse bar, havia brasileiro, português, holandês, o diabo. De repente o alemão levantou-se, deu um gole no chopp e disse que não tinha ninguém ali capaz de enfrentá-lo. Disse isso e queimou-se um turco forte para cachorro, e o turco perguntou se podia ser com ele. E ele disse que sim. O turco partiu para cima dele e levou uma traulitada tão segura que caiu sem sentidos. O alemão então deu mais um gole no chopp e disse que não havia ninguém para enfrentá-lo ali, e queimou-se então o português e não perguntou nada, partiu para cima do alemão e levou um soco debaixo do queixo, que também caiu sem sentidos. E nesse momento veio um polonês, um holandês, vieram todos os outros que estavam lá, e todos tiveram o mesmo fim, ou seja, todos caíram sem sentidos, com a pancada, a porrada, igual a pancada da porta aqui, lá do alemão. Até que lá do canto levanta-se um brasileiro, magrinho, cheio de picardia, e pergunta se é com ele. O alemão diz que pode ser também. E ele vai então para cima do alemão, gingando, um sorriso cheio de bossa, se aproxima e lepo. O alemão dá um cascudo com tanta força que quase desmonta o brasileiro. Nisso, de fora da crônica, alguém pergunta: e o final da crônica? O final da crônica é esse, minha senhora, que é para o brasileiro deixar de ser besta, pisar mansinho e achar que é melhor do que todo mundo. Então, a crônica é esse texto aí, né? E aproveitando que hoje são 30 de dezembro de 2022, né? Penúltimo dia do ano, 364º dia do ano, né? Vamos aproveitar e vamos concluir esse vídeo de hoje com a leitura de uma crônica autoral, uma crônica nossa, cujo título é Desiderato ao Ano Novo, né? Eu vou postar também lá na descrição, vou postar essa crônica, o link para se chegar até essa crônica, certo? Então vamos lá. Desiderato ao ano vindouro. Hoje são 30 de dezembro de 2022, 364º dia, 364º dia do ano. Resta-nos um dia para o encerramento deste que será lembrado por muitos acontecimentos importantes, ou não. Desde roubos de fios de semáforos, aumento de violência contra grupos LGBTQI+, surto psicodélico de golpistas trajados de cristãos e nacionalistas, após a vitória da democracia sob a estupidez instigada por um falso presidente eleito após a encenação de uma falsa facada, uma autêntica feicada, até a conquista de forma inédita do Campeonato Mundial de Futebol pela Argentina e, consequentemente, a consagração de Lionel Messi, não necessariamente nessa ordem. Hoje acordei com uma enorme vontade de desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos os amigos, inimigos, parentes, aderentes. Pensei num monte de frases bacanas, daquelas que engrandecem o âmago e massageiam o ego, daquelas que elevam a autoestima e nos fazem acreditar que tudo é possível. Desejar um Feliz Ano Novo com muita paz, segurança, sem ódios, sem rancores, um Feliz Ano Novo em que todos possamos sorrir com sinceridade, abraçar sem falsidade, beijar sem permissividade. Enfim, um ano novo diferente, repleto de alegrias e felicidades. Mas não posso. As pessoas estão empedernidas, transformaram-se em pedra o barro de que foram feitas. Barro esse que só amolece diante de uma grande tragédia, ou quando se aproxima a morte de mais um ano. Logo depois se tornam o animal de que estão vestidos. A ganância pelo poder, ainda que pobre, mesquinho, lhes domina o ano
e lhes emporcalha o ânus. As fezes da hipocrisia lhes embotam as faces, e rubores de medo obnubilam o desespero. O perdão desaparece de seus olhos, e só a intriga lhes rega o sangue. Por isso saem durante o próximo ano atropelando-se e sendo atropelados, desistindo do que se propuseram e xingando os dias que não passam, porque só passando as esperanças perdidas se nutrem para pedir um ano melhor. Por isso é ao ano que chega, 2023, tataraneto de outros que se foram cabisbaixos, xingados e humilhados, cujas mortes desde cedo pelos homens que não chegaram foram sugeridas e carregaram consigo o enorme peso da inépcia humana. É a esse bebê que nascerá daqui a algumas horas, a quem desidero que a luz divina realmente caia sobre todas as pessoas e que elas possam se esforçar para conseguir seus intentos. Que o sol, o qual brilhará no primeiro dia dessa criança, brilhe nos ombros e clareie a face da humanidade, para que o ódio se desvaneça, que os egos cedam ao império do bom senso. Quero desejar ao ano vindouro que as pessoas, sendo mais de Deus e menos do mal, sejam corretas nas suas atitudes, pois só assim quererão que o tempo passe devagarinho, ficando para que as rosas tenham seu tempo, que as frutas amadureçam, que a chuva caia sem ser amaldiçoada, que o sol encandeça sem ser molestado por palavras vãs. Quero desejar ao ano nascente toda a felicidade do mundo, que possa nascer, crescer e findar sorridente, sem as úlceras dolorosas que a maldição das pessoas provocou aos seus antecessores. Feliz ano novo, tudo de bom para você, professor, estudante, que vê esse nosso vídeo, e em breve continuaremos ainda a falar sobre gêneros literários e falaremos sobre o conto, sobre outros. Até o próximo vídeo.